Agora, o mês, início do mês de fevereiro, é um mês geralmente que nós dedicamos às possas. Normalmente as nomeações saem em outubro, nós nomeamos com antecedência para dar tempo de fazer as transições e as despedidas. E geralmente eu proponho que os padres que vão ser transferidos tirem férias no mês de janeiro e a partir de fevereiro assumam os novos trabalhos. Então nós começamos sexta-feira passada, foi Ouro Branco, sábado foi Tenente Laurentino e essa semana nós tivemos Serra Negra do Norte, São Francisco de Currais Novos e hoje nós estamos aqui em Lagoa Nova. Só que em Lagoa Nova eu vim várias vezes, por quê? Porque Padre Zé Mário, ele ficou aqui 5 anos e ele ajudou a construir várias capelas que foram inauguradas agora. Eram 10 capelas em construção e ao longo desse período nós inauguramos 7 e agora depois da virada do ano já foram 4 inauguradas. Hoje mesmo, agora à tarde, eu estava abençoando a capela de São Pedro. Porque é bonito, né? O povo quer ter sua capela, seu lugar para se reunir. Uma das características da paróquia de Lagoa Nova, além de ter uma população urbana, mas nós temos uma zona rural muito, muito grande, né? E tem esse rosto muito próprio da Serra de Santana, que é um rosto muito povão, muito simples, mas ao mesmo tempo muito comprometido. Eu digo que a Serra lembra alguma coisa Juazeiro do Norte, aquela espiritualidade de Juazeiro do Norte. Interessante que as paróquias crescendo, as capelas surgindo, não só aqui, mas em outros municípios, em outras paróquias também. O número de padres também tem crescido aqui na diocese, ou seja, a demanda está aumentando e o número de padres também, não? Para o tamanho da nossa diocese, sim. Nossa diocese é uma diocese pequena. Tem uma diocese que tem 9.000 km². Por exemplo, o Padre Tiago, nós, numa colaboração, emprestamos Padre Tiago para a diocese de Balsas, no Maranhão. A diocese de Balsas tem 59.000 km², é maior do que o estado do Rio Grande do Norte. Tem a mesma população nossa porque lá é região de latifúndio. E você sabe que o latifúndio toma grandes extensões, então não é região populosa. Padre Tiago foi essa semana para lá, foi cedido por 2 anos. Então, para a nossa região, imagina, uma diocese com 59.000 km² e outra com 9.000, que é a nossa, o Seridó é bastante coeso. E nós temos, por exemplo, nós temos padre em todas as paróquias, exceto Ipueira, todas as cidades são paróquias. Ipueira é uma área pastoral autônoma atendida por São João do Sabugi. Então, há uma boa assistência. Então, o número eu já ordenei 8 padres aqui, nesses quase 9 anos, uma média de 1 por ano, é suficiente para o tamanho da nossa diocese. Agora, claro, se tiverem mais padres, nós não temos padres somente para nós. São padres para a igreja e tem muitos lugares necessitando de padres. Cada município com as suas realidades. Aqui em Lagoa Nova, como o senhor mesmo falou, é um município que predomina muito essa questão da população rural, um pouco do turismo também, por exemplo, de descanso, de serras, né? Uhum. A paróquia também tem que acompanhar essa realidade e na hora de se escolher, por exemplo, o perfil de um sacerdote, isso também pesa? Sim. Por exemplo, domingo passado, na posse de Padre Rivaldo, em Tenente Laurentino, eu disse na missa aquilo que eu tenho dito para os padres, disse para Padre Júnior, né? Eu acho que nós precisaríamos, os padres que trabalham na Serra, que é Cerro Corá, Lagoa Nova, Tenente Laurentino, e as 2 paróquias que têm comunidades na Serra, que é Florânia, apesar de sede ser embaixo, mas ela tem comunidades na Serra, Florânia e São Vicente, precisam de vez em quando se reunir para pensar a pastoral da Serra. Porque eles pertencem à forania de Currais Novos. Mas Currais Novos tem um outro jeito, né? Currais Novos tem muito de urbano. E a Serra tem muito de rural. E eu digo assim, e tem algumas coisas que poderiam ser feitas em comum. Porque é um jeito muito próprio. Hoje vocês vão sentir na missa, quem esteve lá em Tenente Laurentino, eu que estou sempre andando por aqui, né? É um lugar muito interessante. E aí um padre pensado para cá tem que ser pensado nisso, né? Por exemplo, o caso do Padre Elcio. Eu acho que ele tem a cara aqui de Lagoa Nova. E olha que desde quando eu cheguei, isso há 9 anos atrás, que a gente escutava algumas pessoas dizendo: quando é que Padre Elcio virá um dia trabalhar em Lagoa Nova? O próprio povo da Serra tem essa identificação
Porque não se esqueçam que a Serra foi evangelizada a partir de Currais Novos. É chamada Serra de Santana porque no passado isso aqui foi dado à paróquia de Santana. Era terra da Santa aqui, né? Depois, a gente sente nas nossas comunidades aqui ainda herança de Monsenhor Ausônio, que foi o grande pároco aqui de Currais Novos. Agora mesmo, celebrando na comunidade, o senhor estava celebrando, eu acho que era 36, 37 anos de casamento, e alguém perguntou, quem foi que fez o seu casamento? Monsenhor Ausônio. E então esse traço de Ausônio está muito aqui, nesse rosto muito popular. Depois aqui também tem um traço de Dom Delgado. Dom Delgado, nosso primeiro bispo, ele tinha um olhar de predileção pela Serra. Aqui tem uma comunidade, um tenente laurentino, chamado Cinco Cantos, que ele inclusive tinha uma espécie de um lugar que ele ficava lá, um quartinho que ele ficava lá. Ele gostava muito da Serra de Santana. E ele contribuiu muito para a evangelização. Então você sente isso, essas marcas, aquelas sementes plantadas. E eu creio que isso, os padres agora, se perceberem esse fio condutor, podem fazer um trabalho em conjunto muito bonito. Conversava agora há pouco com o Padre Júnior, ele falava até da questão da Missa das Graças, que vai ser lançada esse mês lá no Santuário das Graças, que é um ponto hoje de romaria, né? Além de, também temos Carnaval dos Anjos, o Monte do Gás, e também temos o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que inclusive passou por uma reforma no retábulo, uma coisa que vai ser inaugurada na próxima semana. Tá fácil trabalhar o turismo religioso nessas localidades? Olha só, Marcos, eu faço uma distinção entre Florânia e Carnaúba dos Dantas. Lá eu digo, são santuários de fato. O que eu entendo como santuário? Um lugar que há peregrinação, que vão romeiros. Há outros lugares que têm até um título, mas na verdade não acontece. Pode até acontecer no futuro. Por exemplo, Santuário do Rosário em Caicó. Tem um título de santuário. É uma igreja como outra qualquer. Mas eu não vejo ninguém fazendo romaria lá para o santuário. Não é verdade? O santuário mesmo do Sagrado Coração em Jardim do Seridó. Eu escutei a entrevista do Padre Fabiano. Acho que, quem sabe, se incentivar, entendeu? Tem um título, mas não funciona como santuário. Porque não basta ter um título. Em Parelhas, Santuário de Fátima. Mas funciona como uma capela, né? Como uma comunidade. Ou em Currais Novos, o Santuário de Fátima também. Parece que o povo gosta de dar título de santuário. Mas eu acho que não basta ter o título. É preciso ter um movimento do santuário. Então, eu entendo como dois lugares de santuário, Carnaúba dos Dantas e Florânia. Eu sei que o pessoal vai ficar chateado, o pessoal desses santuários que chamam pelo nome. Eu vi Padre Fabiano hoje fazendo um lobby. Mas, quer dizer, nada impede que no futuro seja. Mas tem uma provocação de sua parte, para que funcione realmente como santuário. Entendeu? Porque isso significa o quê? Que gere devoção, que as pessoas... Como é que existe um santuário que não tem romeiros? Que tem que ter pelo menos uma romaria por ano. Por exemplo, se a gente fosse comparar, a Catedral de Santana, por ocasião da festa de Santana, tem muito mais característica de santuário do que o próprio Santuário do Rosário. Não é verdade? Por que não criarmos então a Pastoral do Romeiro? É uma coisa, é a saída. Né? Lembra que, porque inclusive nós começamos com um grupo falando de romeiro e depois foi surgindo essa ideia da pastoral do turismo. Por quê? Nós sabemos também de toda a infraestrutura que precisamos oferecer para o romeiro. Né? E nesse sentido eu gosto muito daquele lema de Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, quem já foi, lá tem um lema: acolher bem é também evangelizar. Se a gente quer atrair o romeiro, o que a gente oferece? Tanto do ponto de vista espiritual para os romeiros, quanto do ponto de vista de estrutura, de comida, de pousada para quem quer ficar lá, das instalações. Né? Por exemplo, eu lembro o Padre Gleiber, quando começou a mexer no Monte de Florânia, alguns diziam, olha, mas Padre Cortei disse para não fazer um comércio aqui. Agora o romeiro sobe um monte daquele e chega lá em cima, não tem uma água para beber, não tem nada para comer, não volta mais, né? Porque precisa dessas coisas. Quer dizer, não pode fazer... Eu entendo quando o Padre Cortei dizia isso. Não fazer um comércio, mas que precisa criar estrutura. Né? Dom Antônio, obrigado por sua participação. Aproveita que a gente está aqui já às vésperas do Carnaval, da folia, da alegria. Depois vem a quarta-feira de cinzas, Quaresma. Como deixou a mensagem para o Carnaval? O que é que o Bispo de Caicó tem a falar sobre isso? Olha, eu sou suspeito porque eu sou carioca. Né? E quem é carioca, ele pensa o mundo a partir do mar
e a partir do carnaval, né? Sei que às vezes as pessoas têm um discurso muito negativo sobre o carnaval. Sim, com certeza acontece excesso, mas também em nossas igrejas também acontecem excessos. Vejam aí agora, por ocasião da política, quantos excessos nas nossas igrejas, né? Eu acho que, tirando os excessos que podem acontecer em qualquer lugar, eu acho que o bonito do carnaval é a possibilidade de alegria, de você poder se divertir, de você poder brincar. O grande problema é que no carnaval dá visibilidade os excessos. A grande maioria das famílias, por exemplo, sempre na terça-feira de carnaval eu passo lá onde está a rádio, né, fico um tempinho com vocês, no camarote, passo para agradecer e vejo a quantidade de famílias, de gente em nossas comunidades brincando ali, né? Mas essas coisas parece que não aparecem. Então, eu digo, olha, carnaval estará aí para quem sabe brincar. Quem não sabe, minha gente, vai fazer coisa errada em qualquer canto, né? Agora, nem todo mundo gosta de carnaval, né? Antes de eu ser nomeado bispo, eu sempre gostava de passar carnaval numa cidade do interior, no Rio de Janeiro, que o carnaval do interior é muito mais tranquilo, eu gosto daquele carnaval do interior. Agora o lugar de bispo já complica um pouco mais isso, aí eu vou para uma outra opção que eu gosto, eu vou para a praia. Então, é a única época do ano que eu tenho oportunidade de, no final de semana, ir para a praia, porque os outros finais de semana eu estou todo envolvido com coisas da igreja, né? Então, eu digo, carnaval estará aí. Para quem gosta de brincar, para brincar, e brincar bem. Para quem gosta de descansar, é um bom momento de descansar, eu vou para a praia, outros gostam de ir para o campo. E quem quer aproveitar também para fazer uma experiência religiosa, também é uma boa oportunidade para fazer experiência de retiro. Desde que não vá para lá dizendo, nós aqui estamos rezando e eles estão perdidos no mundo. Aí você perdeu tempo. Perdeu tempo, né? Quem está lá se achando que está melhor do que os outros, aí já tomou o rumo errado.